Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos resolver essa questão aqui que pede que a gente encontre a corrente Ix, a corrente que passa nesse resistor aqui, pelo método da superposição. Basicamente, o método da superposição é um método utilizado dentro do domínio dos sistemas lineares e o método consiste em analisar o efeito de cada fonte independente do circuito no parâmetro que a gente quer calcular. Por exemplo, vamos analisar o efeito dessa fonte 2ES na corrente X. Depois vamos analisar o efeito dessa fonte ES na corrente X. E por último vamos analisar o efeito dessa fonte de corrente IS na corrente X. Ao final vamos somar todas as parcelas e encontramos a corrente que passa por esse resistor 2R. Importante observar que temos uma fonte dependente no circuito. Então, como ela depende de um parâmetro do circuito, que no caso é a corrente que passa por esse resistor, em todas as etapas vamos analisar com essa fonte presente. Outra coisa que é importante, como vamos analisar o efeito de cada fonte separadamente, uma fonte de corrente, quando a gente despreza o efeito dela, vira um curto, e uma fonte de corrente vira um circuito aberto. Com essas informações e esses dados aqui da questão, podemos resolver para encontrarm'os o nosso parâmetro de interesse. Primeiro, vamos analisar o efeito dessa fonte 2ES. O nosso objetivo aqui é calcular essa corrente Ix' por algum método. A gente vai utilizar o método dos nós. Vamos chamar esse nó aqui de nó VA e esse nó aqui de nó VB. Como aqui é nossa referência, é o nosso terra, nosso circuito, então toda a tensão dessa fonte está aqui nesse nó, 2ES. Temos ainda essa fonte dependente aqui, que depende desse parâmetro I. Esse parâmetro I nada mais é do que a corrente que passa nesse resistor 3R aqui. Então, pela convenção passiva, mais e menos, e onde a corrente entra é o terminal positivo do resistor na convenção. Então, o Izinho pode ser escrito da seguinte forma: 2ES, que é a tensão da fonte de tensão, menos a tensão do nó VA sobre o valor do resistor, que é 3R. E o nosso Ix' da mesma forma. Ele pode ser escrito como VA menos VB sobre 2R, que é o valor da resistência. Então, pelo método dos nós, vamos primeiro analisar o nó VA. Vamos analisar as resistências que o nó VA compartilha. Então, ele compartilha esse resistor 2R, esse resistor R e esse resistor 3R. Então, 1 sobre R mais 1 sobre 3R mais 1 sobre 2R. E essas resistências estão compartilhadas com outros nós. A resistência 2R é compartilhada com o nó VB, a resistência R e a resistência 3R é compartilhada com o nó de tensão 2ES. Então, menos, primeiro, a de tensão 2ES, que são as resistências 3R e R, e a de tensão VB, que é o resistor compartilhado 2R, igual a fonte de corrente que entra no nó. Nesse caso, a fonte de corrente que entra nesse nó VA aqui é o próprio KI. Então, igual a KI. Então, basta substituir. Igual a 2KS menos KVA dividido pelo valor do resistor, que é 3R. Analisando o nó VB, o VB ele compartilha dos resistores 2R e R. O R está sendo compartilhado com o nó da referência, nó de tensão 0. E o 2R está sendo compartilhado com o nó de tensão VA. Então, colocando isso na equação, VB compartilha os resistores R e 2R. Então, 1 sobre R mais 1 sobre 2R menos VA sobre 2R, que é o único resistor que o nó VA compartilha com VB. Igual às fontes de correntes que entram nesse nó. Nesse caso, não tem nenhuma fonte de corrente entrando no nó. Logo, igual a zero. Vamos fazer uma simplificação aqui. Vamos multiplicar essa equação por 2R e essa equação aqui de cima por 6R. Dos dois lados da igualdade. Vamos encontrar um sistema de equações reduzido. Já simplificado, VA 11
mais 2K menos 3VB igual a ES 4K mais 16. E a segunda equação, menos VA mais 3VB igual a zero. Bom, com esse novo sistema de equações, vamos analisar quem é as tensões dos nós VA e VB. Observe que nessa equação tem 3VB e nessa outra equação tem menos 3VB. Vamos somar ambas as equações. Então, somando aqui, podemos encontrar VA. VA 11 menos 1, 10, mais 2K, igual a ES 4K mais 16. Isolando VA, ES. Bom, observe que ambos os lados da igualdade podem ser divididos por 2. Então, dividindo ambos os lados por 2, 2K mais 8, dividido por 5 mais K. O 9B pode ser encontrado a partir dessa equação. Assim, isolando VB, VB é igual a VA sobre 3, que é ES sobre 3, 2K mais 8, dividido por 5 mais K. O nosso Ix', que é o nosso interesse, ele é escrito com essa equação aqui. Então, VA menos VB sobre 2R. Temos VA, temos VB, só dividir por 2R e subtrair VA e VB. Vamos fazer isso. Portanto, Ix' é, reescrevendo VA menos VB sobre 2R, o denominador é igual, certo? Apenas tem que dividir por 2R. Então, 2R, 5 mais K. Aqui temos 2KS menos 2KS sobre 3. Fazendo essa conta, temos 4KS sobre 3. Certo? E essa outra parcela, 8ES menos 8ES sobre 3. Fazendo essa conta, 16 terços. Encontramos o valor de X'. Substituindo os valores dados na questão, podemos encontrar aproximadamente 28,57 miliamperes para X'. Analisando o efeito dessa fonte agora, 2ES, a nossa referência se conecta aqui, visto que a fonte de tensão que estava conectada aqui vira um curto. Da mesma forma que no circuito anterior, vamos encontrar essa correntezinho, que é o parâmetro dessa fonte de corrente. Pela conversão passiva, mais e menos. Então, I' é igual a 0 menos. Como o nosso objetivo é calcular essa corrente X duas linhas, vamos chamar esse nó aqui de VA, esse outro nó aqui de VC. Então, o nosso I' é 0 menos VB sobre 3R. Que é igual a menos VB sobre 3R. Da mesma forma, nosso Ix duas linhas é VA menos VC sobre 2R. Diferente do outro circuito, aqui temos um supernó, uma fonte de tensão entre dois nós, que nem VB é conhecido e nem VA é conhecido. Escrevendo a equação desse supernó, temos duas equações. A primeira equação é notório ver que VA menos VB é a tensão ES dessa fonte. Então, VA menos VB é igual a ES. Vamos analisar primeiro o nó VA. O nó VA ele está conectado nos resistores 2R e R. O R está sendo compartilhado pelo terra, de tensão 0, e o resistor 2R está sendo compartilhado com o nó VC. Então, apenas o resistor 2R é utilizado no compartilhamento. Dessa forma, VA 1 sobre R mais 1 sobre 2R, que são os resistores conectados, menos VC sobre 2R. E agora vamos analisar o nó VB. O nó VB ele só possui esse resistor conectado e sendo compartilhado com a referência, mais VB sobre 3R. Igual as fontes de corrente que entram no nó VA e no nó VB. No nó VA não entra nenhuma fonte de corrente. No nó VB
entra essa fonte de corrente KI. Então, vamos igualar a equação a KI. Com mizinho já encontramos a equação, vamos substituir. Menos KVB sobre 3R. Agora vamos analisar o nó VC. O nó VC ele está conectado nas resistências 2R e na resistência R. A R está sendo compartilhada com a referência e a resistência 2R está sendo compartilhada com o nó VA. VC 1 sobre R mais 1 sobre 2R. E o único resistor compartilhado é o 2R com nó VA. Então, menos VA sobre 2R. Aqui no nó VC não entra nenhuma fonte de corrente. Então, vamos igualar a equação a zero. Bom, temos três equações agora. Vamos dar uma simplificada. Multiplicando essa equação aqui por 2R e essa equação aqui por 6R e fazendo as devidas manipulações, vamos encontrar a seguinte equação simplificada. Então, a primeira equação, VA menos VB igual a S. Multiplicando essa equação dos dois lados da igualdade por 6R, encontramos o seguinte. 9VA mais VB, 2 mais 2K, menos 3VC igual a zero. Aqui, basicamente, peguei essa equação do 9VB e joguei para cá, para o outro lado da igualdade, e juntei com 9VB. E essa última equação aqui, temos menos VA mais 0 da parte do VB, mais 3VC igual a zero. O nosso objetivo aqui é calcular VA e VC. Então, observe que a partir dessa equação, temos VC. Basicamente, VC é igual a VA sobre 3. Então, basta encontrar VA. Encontrando VA aqui, vamos utilizar o método de Cramer para resolver. Vamos ter dois determinantes aqui. Primeiro determinante do numerador, basta substituir na equação o nó VA pelas fontes depois da igualdade. Então, ES 0 e 0. ES 0 e 0. E basta substituir os outros coeficientes dos outros nós. Então, menos 1 para o nó VB, 0 para o nó VC na primeira equação, 2 mais 2K para o VB na segunda equação, menos 3 para o VC, e na última equação, 0 para o nó VB e 3 para o VC. Já esse segundo determinante é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, a primeira equação, 1 menos 1 e 0. Para a segunda equação, 9, 2 mais 2K e menos 3. Para a última equação, menos 1, 0 e 3. Resolvendo esse determinante do numerador e o determinante do denominador, podemos encontrar a seguinte equação. No numerador é S 1 mais K. Basta resolver esse determinante. Dividido por K mais 5. Basta resolver os dois determinantes e fazer as manipulações necessárias para simplificar. Tá? Como encontramos VA, vamos encontrar VC agora. A partir dessa equação, VA sobre 3, então, é S sobre 3, 1 mais K, dividido por K mais 5. Que é o nosso X duas linhas agora, que é o nosso interesse. Bom, repetindo essa equação do X duas linhas, VA menos VC sobre 2R. Vamos repetir aqui. Substituindo VA e VC e dividindo por 2R, podemos encontrar a seguinte resposta. S, 2/3 de S, no caso, mais 2K sobre 3 de ES. Dividido por 2R, visto que o X duas linhas está sendo dividido por 2R, K mais 5. Substituindo os valores dados na questão, isso aqui dá aproximadamente 7,14 miliamperes. Por fim, vamos analisar o efeito dessa fonte de corrente S
na nossa corrente IX. Bom, da mesma forma, vamos adotar a conversão passiva. Esse Izinho, que é o parâmetro da fonte de corrente dependente, é dada por, aqui tem o terra, visto que esse ponto está ligado nesse. Então, vamos nomear alguns nós. Vamos nomear esse nó aqui de VA e esse nó aqui de VB. Dessa forma, o nosso Izinho é 0 menos VA sobre 3R. Ou seja, menos VA sobre 3R. E o nosso X3', que é o nosso interesse de calcular, ele é VA menos VB sobre 2R. Então, nosso interesse aqui está em calcular VA e VB para que a gente consiga encontrar X3'. Então, vamos analisar primeiro o nó VA. Analisando o nó VA, temos a resistência 3R, R e 2R conectada no nó. 1 sobre 2R mais 1 sobre 3R mais 1 sobre R. Esse resistor aqui 3R ele é compartilhado com a referência, 0 volts. E esse também, menos esse resistor 2R que é compartilhado com o nó VB. Então, menos VB sobre 2R. Igual ao que? Cair. Como encontramos I aqui, vamos substituir. Menos. Observe também que além da fonte KI entrando no nó VA, temos a fonte independente IS. Então, mais IS. Vamos analisar agora o nó VB. Observe que no nó VB estão conectados o resistor 2R e o resistor R. Enquanto o resistor R está sendo compartilhado com 0 volts da referência, o resistor 2R está sendo compartilhado com o nó VA. Escrevendo a equação para o nó VB, VB 1 sobre 2R mais 1 sobre R, sendo que o resistor 2R está sendo compartilhado com o nó VA. Então, menos VA sobre 2R. Igual as fontes de correntes que entram ou saem do nó. Nesse caso do nó VB, você tem a fonte IS saindo do nó. Então, menos IS. Vamos simplificar agora essas duas equações. Primeiro, vamos multiplicar essa equação por 6R. E essa outra equação por 2R. Dessa forma, vamos encontrar duas equações reduzidas. A primeira equação Bom, a segunda equação multiplicada por 2R fica. Bom, observe que nessa equação tem 3VB e aqui menos 3VB. Vamos somar as duas equações com o intuito de achar VA. Então, como o VB some da soma, VA 11 menos 1, 10. Então 10 mais 2K igual a 6RS menos 2RS, 4RS. Observe que dá para dividir esse lado da igualdade e esse lado da igualdade por 2. Então, para simplificar, dividimos os dois lados da igualdade e isolamos VA. Então, 2RS, porque a gente dividiu ambos os lados por 2, dividido por 5 mais K. Como encontramos VA, precisamos encontrar VB agora. Por essa equação, VB é igual a VA encontramos aqui, então basta somar com 2R e S. Fazendo essa conta, chegamos em menos R e S sobre 3, multiplicando 8 mais 2K, dividido por 5 mais K. Para encontrarmos X3', basta dividir VA menos VB sobre 2R. Então vamos reescrever essa equação. Fazendo esse cálculo, temos VA, temos VB, mesmo denominador,
Só que nesse caso vai ser multiplicado por 2R. E basta fazer a subtração do numerador. Realizando essas operações, fica... Substituindo os valores dados na questão, quando a gente faz essas contas, isso aqui é aproximadamente 2,14 mA. Como temos as parcelas de x apenas com a fonte de tensão ES, que no caso é esse IX duas linhas, e como temos IX uma linha, que é a parcela de 2ES, por superposição, podemos encontrar IX a partir da soma entre IX' mais IX duas linhas mais IX três linhas. Somando todas as parcelas, podemos encontrar uma corrente IX aproximadamente de 37,85 mA. E pronto, está resolvida a nossa questão.